Entendendo Provérbios 28 na leitura bíblica comentada é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E para iniciar o programa, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero render graças ao Senhor por mais essa oportunidade, Senhor querido, de realizar esse programa, Senhor querido, nessa leitura bíblica comentada, Senhor. Ó Senhor, nós estamos aí lendo o livro de Provérbios e está sendo explicado, Senhor, o que significa o texto, de uma forma mais, Senhor querido, Senhor amado, de uma forma mais geral, mas é uma explicação para trazer um entendimento. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos colocar em prática. Nos dá um programa, mais uma vez, Senhor querido, edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de divulgar o canal pelo menos para mais 3 pessoas, você pode fazer isso. Tem um botãozinho aqui que você pode clicar e nesse botão você vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, no status do WhatsApp, no seu stories do Instagram, quem sabe no seu Facebook ou em outra rede social, para que vidas sejam alcançadas. Você também pode deixar o seu like, fazer o seu comentário, o que você achou, falar de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo e também não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nós estamos aqui na leitura do livro de Provérbios. Aqui no canal nós temos o programa Entendes tu que lês e eu estou aproveitando esse espaço para fazer uma leitura comentada do livro de Provérbios. Nós já temos aí 27 capítulos sendo comentados e mais um vídeo de introdução. E hoje vamos para o capítulo de número 28. Mas eu gosto de fazer sempre uma recapitulação do que vimos no vídeo anterior. Então, no capítulo 27, do versículos 1 a 10, sabedoria em relacionamento e comportamento. Versículos 11 a 20, a importância dos relacionamentos. E versículo 21 a 27, uma vida com sabedoria. Hoje, em Entendendo Provérbios 28, estamos aí caminhando para o final dessa leitura. Nós temos aí, do versículo 1 a 10, caminhos retos e destinos divergentes. Versículos 11 a 20, sábia descrição e retidão. E versículos 21 a 28, a sabedoria e a obstinada insensatez. Você que está acompanhando aí essa leitura sabe que sabedoria é viver a vida de acordo com a ótica de Deus e insensatez é viver a vida de acordo com a nossa ótica. E quando eu vivo a vida de acordo com a minha ótica, o final não será um bom final. Com certeza. Por quê? Porque eu dependo da sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? É eu pegar o conhecimento da palavra de Deus, ter o entendimento desse conhecimento e colocar ele em prática. Então, primeiro eu preciso estudar a palavra, preciso pedir a iluminação do Senhor para que eu possa compreender as Escrituras. E aqui está uma forma de você também compreender as Escrituras, onde eu estou fazendo uma leitura bíblica comentada para você, mas existem outras maneiras também. Eu possibilito a você aí o meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você tem aqui gratuitamente a leitura bíblica de Provérbios e muitos outros vídeos. São mais de 600 vídeos no canal. Mas você pode adquirir esse curso e esse curso vai explicar para você as etapas do estudo bíblico e também métodos de estudo bíblico. Quer estudar a vida de um personagem? Eu ensino como fazer isso. Quer estudar um tema? Eu ensino como fazer isso. Quer estudar uma parte, um resumo? Quer fazer um resumo do texto que está estudando? Eu também ensino como fazer isso. Quer fazer um estudo mais detalhado? Eu também ensino sobre isso. Quer estudar uma doutrina? Eu também ensino sobre isso. Então, aqui você encontra os métodos e as etapas do estudo bíblico. O link
tá na descrição. O valor é um valor acessível, você abre mão de 2 lanches aí e você já consegue adquirir esse curso com certeza. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida e você vai poder estar aprendendo aí muitas coisas. Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje. 1. Caminhos retos e destinos divergentes, versículos de 1 a 10. Toda vez que eu termino um tópico desse, eu faço um resumo do que nós falamos, e esse resumo está no meu site. Como é que você acessa esse resumo? Tem aqui no comentário afixado um link, e tem também na descrição desse vídeo, lá no final da descrição, um link. Você clica, vai para o meu site, desce a página até embaixo, vai ter um botãozinho lá. Download desse arquivo, PDF, download em PDF desse artigo. E aí, aquele artigo do site vai ser transformado num PDF, você pode baixar, você pode, para você estudar ou para você imprimir, aí fica a seu critério. Tem uma Bíblia também, essa Bíblia que eu coloco aqui para você. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia gratuita, só que se você for buscá-la na internet, ela não vai vir com todas essas versões que você está vendo aqui. Almeida Revista Corrigida, NAA, Almeida Revista Atualizada, NVI, King James, NVT, TLH, NVT, a nova versão transformadora que eu coloco muito aqui, eu uso para fazer comparações de versões porque traz uma compreensão melhor do texto. Então, como é que você baixa essa Bíblia? Na descrição desse vídeo aqui, você procura aí, vai ter aí Bíblia para computador ou notebook. Você vai clicar no link, vai para um vídeo, e nesse vídeo vai ensinar como baixar, como instalar e também, a princípio, como usar. É apenas uma pequena explicação. Então, você tem acesso. E o link para baixar a Bíblia vai estar nesse vídeo que você vai estar assistindo. Pastor, não tem o computador. É muito simples. Também tem ela, não igual a essa aqui, mas uma Bíblia para celular. Seja para Android ou para iPhone. Ou seja, você tem como baixar também. Você tem um link aqui na descrição, procura a Bíblia para celular, clica, vai para o vídeo, vai ensinar a fazer o download, vai ensinar você a instalar e vai ensinar você também a começar a usar. E o link para baixar vai estar no próprio vídeo que você vai estar assistindo. Então, vamos prosseguir. Versículo 1. Foge os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Ou seja, os ímpios, devido a que ímpios são pessoas que cometem perversidades, tá? Maldades. São pessoas que estão totalmente na contramão daquilo que deveriam estar fazendo. Então, eles ficam ali apavorados. Eles ficam atormentados por causa do seu próprio caminho. Então, ele começa a achar que tá todo mundo contra, tá gente perseguindo. E, na verdade, é o caminho que ele segue que faz ele estar sempre amedrontado. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro de uma condução e, de repente, você sabe quando você às vezes está pensativo e você está olhando numa direção, mas você não está olhando para ninguém? Isso aconteceu comigo. E aí sai de lá um rapaz e veio ao meu encontro. Isso tem muitos anos, eu era ainda um jovem, e tem muitos anos mesmo. E aí ele veio no meu encontro e perguntou para mim por que eu estava olhando para ele. Por que você está olhando para mim? Isso tem mais de 30 anos. Você está olhando para mim? E eu disse para ele, meu querido, eu não estou olhando para o senhor, não. Ainda que eu pudesse estar olhando naquela direção, eu estou aqui pensando, eu não estou olhando para o senhor. Pedi desculpa a ele, mas eu não estava realmente olhando para ele, mas ele estava incomodado. Então eu vejo que é mais ou menos isso que está aqui. Foge os ímpios sem que ninguém os persiga. Quer dizer, ele achou coisas que era coisa da cabeça dele. Agora sabe-se lá o que ele andava fazendo, né? Nesse caso. Mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Então ele coloca aqui que o justo não fica assim, perturbado, né, com medo, achando que todos estão contra ele. Por quê? Porque ele vive uma vida de justiça. E por isso ele é como filho do leão, ou seja, está ali protegido nesse caso. Versículo 2. Por causa da transgressão da terra, muitos são os príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Esse versículo aqui fala de governante, mas fala do problema da população. Quando há muito problema de população, há muita troca de governante. Então as pessoas querem muito chegar no poder, mas às vezes elas não conseguem lidar com os problemas. E aí começa a ficar, hoje entra um, daqui um tempo entra outro, depois entra outro, e nunca traz uma solução. Mas aqui está escrito, mas
por virtude de homens prudentes, ou seja, não homens que andam segundo aquilo, né? Tipo, eu quero estar naquela posição por causa do que eu vou ganhar, por causa do que eu vou conseguir tirar de proveito. Não. Esses, de fato, estão ali para fazer um trabalho sério. Então, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Vamos botar na NA? Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio prudente, a ordem é mantida. Então, a transgressão, ela vai embora quando há pessoas prudentes e sábias no poder. Estão ali realmente fazendo algo correto. Versículo de número 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Imagine um pobre oprimindo outro pobre. Então, já é muito ruim um rico oprimindo o pobre. Deus é contra a injustiça social. Mas existem casos que existem pobres oprimindo outros pobres. E isso não é correto. Então ele diz que é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo, ou seja, espalha tudo, né? Então ele traz aqui um ensinamento, vamos botar na NVT. O pobre que oprime o pobre é como uma chuva torrencial que destrói a plantação. Pronto. É só uma comparação. Uma chuva torrencial destrói a plantação. Nós estamos vendo, né? Esse vídeo está sendo gravado para ir ao ar no dia 28 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul tem parte que está debaixo d'água ainda. Muita coisa foi destruída. Então, uma plantação no meio de uma enchente assim, ela é destruída. Então, compara essa destruição com o pobre oprimindo outro pobre, tá? Mas Deus também é contra ricos que oprimem pobre e pobres que oprimem pobres, tá? 4. O que deixa a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra ele. Aqui também está falando de governante. Se uma pessoa deixa a lei, que está no governo, os ímpios vão prevalecer, tá? Mas quando eles guardam a lei, pelejam contra eles. Ou seja, eles estão ali trabalhando para que tenha lei e ordem. Se eles deixam a lei, eles vão dizer que os ímpios estão certos. Não. Hoje está sendo invertido os valores. Então tem pessoas aí dizendo que o errado é certo e o certo é errado. Mas nós temos a lei de Deus. E com a lei de Deus nós não podemos negociar. Então, por causa disso, nós não podemos. Ou seja, o que deixa a lei louvam o ímpio. Porque sem lei a perversidade se multiplica. Mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Porque quando há lei, quando há justiça, aí não há espaço para a perversidade nesse caso. Mais uma vez está falando de governantes. É claro que nós podemos aplicar isso aqui também. Primeiro falamos do que significa, mas podemos estender isso aqui para quem está numa liderança. Se não levar a palavra de Deus como ela é, vai prevalecer pessoas que estão erradas. Dentro de uma casa vai prevalecer o que é errado. Então é preciso fazer com que a lei da palavra de Deus se cumpra. Nesse caso aqui, a lei tem a ver com a palavra de Deus, mas para nós também, além da palavra de Deus, a nível dos nossos governantes, tem a ver com o cumprimento das nossas leis, da nossa Constituição. E quantas vezes a nossa Constituição está sendo deixada de lado para favorecer pessoas que não deveriam. Versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo. Eles não aceitam, eles não entendem, tá? Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Vamos botar na NA? Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, a pessoa que é má, ela não concorda com o que é justo. Ela acha que isso é uma coisa que não tem nenhum valor. Mas quem busca o Senhor entende isso. Sabe que aquilo é agradável a Deus. Vamos botar na NVT? Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Então, tá. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que caminhos perversos, ainda que seja rico. O que adianta uma pessoa ser rica e andar por caminhos de perversidade, se o final dele vai ser ruína, vai ser destruição? Ainda que ele viva nessa terra de forma regalada, ou seja, com muitas coisas, o final é condenação eterna. Então é melhor ser um pobre que anda em sinceridade, anda na verdade, anda na justiça, do que ser um rico que anda na perversidade. Isso não quer dizer que Salomão está dizendo aqui que ter riqueza é algo errado.
Mas ele está falando de ricos que andam na perversidade. E por que ele fala muito isso? Porque geralmente as pessoas que têm recursos financeiros, elas confiam no seu dinheiro e elas esquecem de Deus. Mas quando elas têm recursos financeiros e confiam no Senhor, elas são uma bênção para a vida das pessoas ao seu meio, elas agradam ao Senhor. Houveram homens na Bíblia e mulheres que tinham recursos financeiros. Isso não é problema. O problema é o dinheiro se tornar um Deus para nós e nós passarmos a servir o dinheiro. E nesse texto é isso que acontece. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Certo? Versículo 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilhões envergonham o seu pai. Então, o que guarda a lei é filho sábio. Guardar aqui é obedecer, é praticar. Ele é um filho sábio. Mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Como tá falando aqui de filho, então ele faz a comparação também do filho que é comilão, tá? E é companheiro de comilões. Comilões aqui vai falar daqueles que vivem, né, para comer. Não comem para viver, mas vivem para comer, para festejar. Estão sempre farriando, gastando tudo. Então isso envergonha o pai mesmo, de verdade, tá? Mas não vai envergonhar só o pai, envergonha a família, pode envergonhar a esposa, pode envergonhar o marido, enfim. Então aqui há um conselho que é melhor guardar a lei do que andar aí por aí desperdiçando, ser companheiro de comilões, farrista, né? Vamos botar aí na NA. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro de comilões envergonha. NVI. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro de glutões. Veja aqui aí, glutões, glutonaria. NVT. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha seu pai. Enfim. Versículo 8. Quando você obedece a Deus, isso traz benefícios também para as pessoas que estão à sua volta. Então, seu pai fica feliz por isso. Eu sei que tem pessoas aí que vai falar, mas tem pai que não serve a Deus. Muito pelo contrário, se opõe. Não, mas eu estou falando de um lar onde o pai serve a Deus, ou a mãe serve a Deus. Aí não é uma questão de se opor. Então, se a pessoa é um filho obediente, ele traz benefício para o seu pai, para sua mãe. Seu marido obediente a Deus, ele traz benefício para sua esposa, para os seus filhos, quando há. Se a esposa é obediente a Deus, ela traz benefício para o marido, para os filhos, quando tem, para a família. Então, há um benefício de obedecer a Deus. É agradável obedecer a Deus, mas também traz benefícios em nossa volta. Como a desobediência também traz problemas. Quando eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de maio de 2024, eu estive aconselhando uma pessoa e falando, porque às vezes muitos problemas que vêm para a nossa vida são problemas externos. Não são problemas que nós criamos, muitos. São problemas que pessoas à nossa volta criam. Pode ser um filho, uma filha, uma esposa, um marido, uma mãe, um pai. Pode ser alguém de perto, alguém que nós amamos, enfim. E aí o grande problema, a grande questão, melhor dizendo, é que as pessoas elas criam problema, mas elas esquecem que o problema que elas estão criando não afeta só elas, não. Afeta, às vezes, o filho, a filha, o pai, a mãe, afeta o marido, afeta a esposa, afeta pessoas que amam. Então, as pessoas precisam entender isso. Filhos, por exemplo, adoram falar, não, mas eu sou maior de idade. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Só que quando ele começa a fazer coisas que não deveria, isso afeta o pai, isso afeta a mãe, isso afeta os irmãos. Ainda que ele não more mais com pai, com mãe, com irmãos, mas isso afeta. Porque ele faz parte da nossa família, ele faz parte da sua família. Então é um egoísmo enorme quando alguém diz assim, eu faço o que eu quiser da minha vida, só que a vida dele está entrelaçada emocionalmente com outras pessoas. Então o mal que ele está causando, os erros que ele está cometendo, traz consequências para quem o ama, quem está à sua volta. Então, assim como as coisas boas trazem consequências boas para quem está à volta, as coisas más também trazem consequências. Então vamos pensar muito nas nossas atitudes, porque elas atingem outras pessoas. E vamos parar de viver uma vida egoísta, achando que a vida é minha, a vida é sua, mas está atingindo outras pessoas. Outras pessoas estão sofrendo.
Quanta mãe aí, quanto pai está aí com problemas até de saúde por causa de filhos que estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Enquanto tem filho que pede a Deus, Senhor, guarda minha mãe, guarda meu pai, dá longevidade, eu quero estar muitos anos com ele ou com ela aqui. Tem filhos que agem de uma forma que está debilitando a saúde do pai e da mãe e eles não estão nem aí. E eu não estou dizendo que eles não amem o pai, não amem a mãe, mas eles estão agindo de uma forma totalmente contraditória a amar. Então isso é importante falar aqui. O que aumenta a sua fazenda com usura e ozena, ajunta para o que se compadece do pobre. Deixa eu mudar aqui, porque usa duas palavras um pouquinho mais difíceis. Então vamos lá. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância... Tá? Então, usura, juros, ganância, ozema, ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Vamos botar na NVT? O lucro obtido com cobranças de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Aqui fica bem NTLH. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos, explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Agora preste atenção. Aqui não está dizendo que vai tirar o dinheiro de quem tem para dar para alguém que não tem, que serve ao Senhor. Não é isso que o texto diz. Mas preste atenção. Nos nossos dias, nós chamaríamos uma pessoa que empresta dinheiro a juros de agiota. Esse tipo de transação é muito perigosa, tanto para quem pega o dinheiro, como para quem vive fazendo isso. Por quê? Porque quem pega o dinheiro pode ter risco de ameaça, ser ameaçado. Mas quem também cobra, tem gente que para não pagar pode querer fazer alguma coisa contra a vida dessa pessoa. Então a vida dela também corre risco. Assim como quem pega corre risco, quem também empresta também corre risco. Porque alguém pode dizer, não, eu não vou deixar minha vida ser destruída porque eu tô devendo, eu não vou querer pagar. E pode também pensar em fazer uma maldade. Você tá entendendo isso? Isso aqui é importante você entender. No caso dessa pessoa que empresta dinheiro a juros ser atacada por causa disso, ela pode perder a vida. E uma vez que ela perca a vida, ela, de repente, ela pode ter na sua vida uma esposa, um marido, não sei, um filho, alguém que vai acabar ficando com aquilo que ele tem. Muito bem. E aí ser uma pessoa que tem generosidade para poder atender a necessidade dos mais necessitados. Então, esse texto vai explicar isso. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos, explorando o povo, acaba deixando sua... Porque, às vezes, ele não tem uma vida longa. E por não ter uma vida longa, alguém vai ficar com aquilo que ele deixou. E esse alguém poderá ser uma pessoa que se compadece de quem não tem. É isso que esse provérbio está falando. Isso não quer dizer que o provérbio está incentivando que uma pessoa que empresta dinheiro a juros tem que perder a vida. Não é isso. Mas ele está num caminho de perigo. É isso que o texto diz. Então, olha quantos anos foi escrito isso. Quanto tempo foi escrito isso. E nós vemos isso nos dias de hoje aí acontecendo várias coisas por causa dessa questão de dinheiro a juros. Olha que situação. Então, a palavra de Deus sempre tem razão. Versículo de número 9. Então, não pegue dinheiro a juros e nem entre na armadilha de querer também emprestar dinheiro a juros e agir dessa forma. Por quê? Porque isso pode abreviar o seu tempo de vida. E pegar dinheiro a juros com esse tipo de pessoa também pode abreviar o seu tempo de vida e fazer você perder tudo que tem. Então pense bem no que você vai fazer, tá? Versículo 9. Deus não se agrada disso, não. Versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aqui está falando do perverso. Uma pessoa perversa não tem comunhão com Deus, ele não tem como recorrer a Deus. Por quê? Porque Deus não vai responder a sua oração, porque ele anda na perversidade. Para Deus responder a sua oração, ele precisa se humilhar e se arrepender do seu mau caminho. NVT. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Pronto, ficou mais claro aqui. NVI. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Deus não recebe. Deus não atende. Por quê? Porque é uma pessoa que está ali para cometer maldade. Imagina, uma pessoa vai cometer um crime e antes de cometer o crime ele vai fazer
Às vezes ele já ouviu falar de Deus, ou às vezes saiu da presença de Deus, se desviou da presença de Deus, fala, Deus, me guarda, eu sei que eu tô indo fazer essa coisa que é errada, mas me guarda. Deus não vai responder. Não é porque a pessoa conseguiu ir lá e voltou que Deus guardou ele no sentido de, Deus compactuou com o que ele estava fazendo. Deus pode até usar de misericórdia para livrar a vida dele, porque Deus quer fazer algo na vida dele, mas Deus não compactua com esse tipo de ação. Não vamos confundir as coisas. Deus está preocupado com... mas se Deus está preocupado com a vida, por que ele permitiu ele fazer um negócio desse? Porque ele fez suas escolhas. E as escolhas é dele. E muitas vezes Deus permite. E ele vai colher as consequências da sua própria escolha. Então, esse texto aqui diz, se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Então, que nós venhamos temer a Deus e obedecer a palavra de Deus, para que a nossa comunhão com ele não seja comprometida e as nossas orações não sejam respondidas, certo? Isso não quer dizer que toda vez que uma oração não é respondida é porque alguém está fazendo alguma coisa errada. Às vezes, nós estamos pedindo algo para Deus que ainda não está no momento. Estou falando de quem serve ao Senhor, está vivendo uma vida, tentando viver uma vida de obediência. Às vezes não está no momento de Deus, às vezes não é daquela maneira que Deus quer fazer, certo? Ou às vezes Deus não quer fazer, não é da vontade dele aquilo. Às vezes até é da vontade, mas ainda não é o tempo e não vai ser daquele jeito. Tudo isso nós precisamos levar em consideração, tá? Por isso que nós temos que pedir a Deus sempre nas nossas orações, Senhor, me ensina a pedir as coisas de acordo com a tua vontade, mas não só orar, estudar a Bíblia. Porque aí eu vou descobrindo o que é a vontade de Deus e o que não é. Por exemplo, uma pessoa está na presença de Deus e começa a orar a Deus porque está gostando de alguém que não serve ao Senhor. E aí fala assim, Senhor, se for da tua vontade, eu gostaria de me casar com ela. A Bíblia já deixa claro que não há nenhuma comunhão entre luz e trevas, ou seja, não há nenhuma comunhão entre o que serve e o que não serve. Para ver isso, ela precisaria primeiro aceitar Jesus e se firmar na presença de Deus. Não poderia ser uma coisa tipo assim, ó, eu só fico com você se você aceitar Jesus, porque ela, em nome de querer ficar com você, pode querer aceitar Jesus, mas não é uma conversão verdadeira. Então você precisa ter certeza que a conversão dessa pessoa não tem nada a ver com interesse, e sim realmente com arrependimento. Então tem coisas que não temos que orar. A Bíblia já responde. Mas aí a pessoa vai orar. Eu vou orar. Se for a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Claro que não é a vontade de Deus. A Bíblia já deixa isso claro. Agora, o que você pode orar para Jesus salvar a vida dela. Se Jesus salvar e você perceber depois de um tempo que ela tá firme de verdade e que ela não aceitou por causa de querer ficar com você, aí tudo bem, aí Deus pode fazer uma obra. Mas daí você pegar e ir orar para ser a vontade de Deus quando ela tá fora da presença de Deus, é uma oração que não tem sentido, porque a própria Bíblia já diz que aquilo não é para ser feito. Certo? E por fim, 10. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Aqui é interessante, por quê? Porque aqui não está tratando de alguém que quer andar no caminho da perversidade só. Está tratando daqueles que andam no caminho da perversidade e seduzem os que andam no caminho de retidão a andarem pelo caminho de perversidade. E aí é dito, ele vai cair na sua própria cova, ou seja, ele vai colher as consequências das suas ações. Porque pior do que andar na perversidade é incentivar outros a andarem na perversidade. E nós estamos cheios de pessoas na atualidade fazendo isso. Sempre houveram, mas nós estamos aí vendo com os nossos próprios olhos, ouvindo com os nossos próprios ouvidos, pessoas que querem fazer, estão fazendo isso. Então são essas ideologias. Eles só não praticam, eles querem que outros praticam, incentivam outros a praticar. E mais terrível ainda é quando isso começa a acontecer no nosso meio. Pessoas que estão aí se intitulando pastores, pregadores, e estão desvirtuando as pessoas do caminho da verdade, para poder ir pelo caminho do erro. Então estão tirando os retos do caminho reto. E Deus não se agrada disso. Mas ele diz aqui, mas os sinceros herdarão o bem. Vamos colocar aqui, porque ele fala de sinceros, porque os que fazem isso aqui estão usando o quê? De falsidade, de engano.
às vezes estão ali distorcendo alguma coisa para alguém acreditar que aquilo é correto e é errado. Mas por que a pessoa cai na armadilha? Porque desconhece a lei de Deus. Se você estudar o diabo tentou enganar Jesus. Mas Jesus conhecia a palavra, ele é a palavra viva. E ele diz, está escrito. Ah, não, porque ele disse, o diabo disse, não, porque está escrito que aos teus... Lança daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aí ele disse, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então ele torce as escrituras. Assim também há pessoas que torcem as escrituras para o seu bel prazer. E se você não conhecer a palavra, você vai ser enganado. Mas a culpa disso é de Deus? Não, a culpa é nossa. Porque nós temos obrigação de estudar a palavra do nosso Deus. Amar a palavra do nosso Deus é estudá-la. A gente diz, eu amo a Bíblia. Como é que eu amo a Bíblia se eu não estudo ela? E outra coisa, eu não sou cidadão dos céus? Eu não sou cidadão do reino de Deus? Então, como um cidadão, eu tenho que conhecer as leis desse reino. Aqui as leis do reino. Assim como o Brasil tem uma Constituição, tem um documento chamado Constituição, assim o reino dos céus, o reino de Deus, que já está entre nós, não em sua plenitude, mas já está manifestado entre nós, tem suas leis. E ainda que o reino não esteja na sua plenitude, eu tenho que viver de acordo com essas leis. Então, como é que eu vou conseguir vencer se eu não me importo com as leis de Deus? Então, os sinceros herdarão o bem. Vamos botar aqui na NVT? Quem leva o justo para o mau caminho cairá na sua própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. NTLH, quem enganar uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Deus pode dar livramento a quem está andando em retidão para não cair nessa armadilha, nesse caminho, não se desviar? Pode, mas pode ter casos que pela pessoa não conhecer a palavra, ser enganado. Então Deus está dizendo, eu sou contra essas pessoas que enganam aqueles que estão no caminho de retidão. É claro que Deus também se desagrada daquele que se deixou levar porque desconhece a palavra dele. Certo? Vamos ver o que aprendemos agora? Provérbios 28, do 1 ao 10, ressalta a importância da retidão e da sabedoria nos caminhos da vida. Enquanto os ímpios fogem sem ninguém os perseguir, os justos permanecem confiantes como os leões, ou filho dos leões. A sabedoria governa sobre a transgressão, levando à estabilidade. A opressão dos pobres leva à falta, enquanto a retidão é preferível à riqueza adquirida de maneira injusta. Aqueles que se desviam da lei enfrentam desgraça, mas os retos herdam a bênção. Ponto 2, sabe a discrição e retidão, versículos de 11 a 10. Então vamos lá, versículos de 11 a 10. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é sábio, o pobre que é sábio examina. Então ele faz uma comparação entre o rico e o pobre, mas o rico que é presunçoso acha que é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio de verdade. Isso não quer dizer que um rico não possa ser sábio, mas aqui ele está fazendo um contraste entre o rico, ele tem dinheiro, e como tendo dinheiro poderia ser alguém que se dedicasse a aprender a lei de Deus. Não, ele confia em si mesmo, ele confia no seu poder, ele confia no seu dinheiro. O pobre, por sua vez, esse aqui, ele é sábio porque ele anda segundo aquilo que Deus estabeleceu. Existem muitos pobres que não andam segundo o que Deus estabeleceu, mas no contraste aqui, esse aqui anda segundo o que Deus estabeleceu. E aí, uma vez que ele anda segundo o que Deus estabeleceu, ele consegue, o pobre consegue ter uma visão nítida do caminho que está sendo trilhado ali pela pessoa que acha que é sábia, mas não é. Vamos botar na NAA? O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio conhece muito bem. NVT. O rico pode considerar-se sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Acabou. Então, um homem, mesmo que seja simples, mesmo que não tenha recurso financeiro, se ele é um homem que teme a Deus e obedece a sua palavra e vive a sua palavra, ele tem discernimento, ele não é enganado por uma pessoa só porque ela tem recurso financeiro. Certo? Versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Aqui está falando mais uma vez de governante. Quando alguém está governando que é justo, nesse caso, há alegria, porque o povo não está sendo oprimido. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Por quê? Porque é uma opressão.
E ímpio aqui é aqueles que cometem perversidade. Quantas pessoas chegam ao poder e começam a oprimir as pessoas? Quantas? O que nós estamos vendo nos nossos dias em relação a isso? No Brasil e em muitos outros lugares. Então, Deus, nós estamos aprendendo em Provérbios que pessoas que estão em lugar de destaque deveriam ser pessoas que andam em retidão. Pessoas que realmente estão preocupadas com a outra pessoa, com o seu próximo. Existem pessoas que não servem a Deus que se preocupa de certa maneira com alguma coisa. Mas tem gente que realmente não se preocupa com nada. Mas, por outro lado, também tem pessoas hoje que estão servindo a Deus e que estão nesse meio de governantes que também, às vezes, ficam com os braços cruzados. Por quê? Porque adotaram a política da boa vizinhança. Adotaram a política de não querer confronto. Adotaram a política de receber alguma coisa em troca, então eu não vou falar nada. Então deixa a justiça de lado para se corromper com propina. Se corrompe com valores, né? Propina aqui é dinheiro. Recebeu alguma coisa para não falar nada, para não fazer nada. Isso é a pior coisa que pode existir. Só que Deus está vendo. Só que isso traz problemas para a população. Quando os justos triunfam, a grande alegria, mas quando os ímpios sobem, e aqui está falando, subir no poder, tá? Alcançar algum cargo, os homens escondem-se. Certo? É por isso que, como cristão, nós temos o dever de conhecer a trajetória dessas pessoas e saber o que eles defendem, para que quando chega a época de eleição, nós sabermos em quem vamos votar. Aí as pessoas têm paixão política e o que elas fazem? Votam em quem elas gostam, mas não se importa com o que eles defendem. E aqui eu tô falando de crente. Cristãos que têm paixão política, eu gosto, tá, gosta, mas olha o que eles defendem. Aí depois vem a opressão. Ah, mas agora vamos orar. Orar? Nós vivemos numa democracia, não é só orar não, é orar e eleger, é orar e votar. No Império Romano não tinha votação não, por isso Paulo manda só orar. Não tinha o que fazer. Eles estavam debaixo de um império. Só que no nosso país é uma democracia. Então nós podemos orar e agir, que é votar. Em pessoas que realmente não defendem princípios que são contrários à palavra de Deus. Coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas não. Vai lá e vota. Aí daqui a pouco tá se sentindo o quê? Oprimido. Está sentindo peso. Por quê? Não quer pessoas que defendem coisas erradas? Defendem pautas fora da palavra de Deus? Então agora nós vamos padecer por causa disso. Alguém gosta, então todo mundo padece. Há um ditado que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É isso que está acontecendo. Versículo 13, muito conhecido. O que encobre as transgressões, aqui é o pecado, encobrir pecado, tá? Nunca prosperará. Ou seja, Deus não abençoa quem esconde pecado. É necessário confessar e deixar. Inclusive, nós tivemos aqui uma lição aqui no canal, no mês de maio. Aqui no mês de maio, eu vou até colocar aqui, ó. Abrindo o canal aqui, ó. Se você descer aqui, só você vir na aba, tá mostrando pra você aqui, pra você poder saber, na aba vídeos, tá? Você vem, porque geralmente quando entra no canal vem início. Se você botar a aba vídeo, você for descendo, a lição de número 8 do segundo trimestre de 2024, de adultos, lição 8, tá? Eu vou até dizer a data pra você, que aí fica mais fácil, a data, tá? Aqui, ó. A data é do dia 26 de maio de 2024. Confessando e abandonando o pecado. Se você quiser entender mais sobre essa questão, aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, essa lição aqui é excelente para você entender esse assunto. Então eu não tenho muito o que falar, porque assim, esse aqui é um texto muito conhecido, mas eu tenho aí essa aula da escola dominical que vai te dar um entendimento perfeito, bem melhor ainda, tá? Então a única coisa que eu posso deixar para você aqui é: não encubra transgressões. Enquanto Davi fez isso, ele só definhou. Salmo 32 fala sobre isso. Ele só definhou. E eu vou falar os versículos. Salmo 32, versículo de número 3 e 4 diz assim:
Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Ou seja, as emoções de Davi estavam totalmente abaladas. Por causa de quê? Porque ele está falando uma linguagem poética. Por causa de quê? Porque ele tinha encobrido a sua transgressão. Mas no momento que ele confessou e deixou, ele alcançou misericórdia. Então, quer entender melhor sobre isso? Assista essa aula que eu estou falando para você. E eu vou fazer até o seguinte. Em todos os vídeos aqui de provérbios, praticamente a sua maior parte eu deixei uma playlist de provérbios e deixei também investimentos para um casamento saudável. No vídeo de hoje, eu vou deixar essa aula de confessando e abandonando o pecado, tá? Que eu acho que é muito importante essa lição para que você possa aí ter um entendimento em relação à necessidade, tá? Então, confessando e abandonando o pecado, você tem essa necessidade de deixar isso de lado. Vamos lá, versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Então, feliz é o homem que continuamente teme ao Senhor. Está sempre obedecendo. Mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Porque endurecer o coração daqui a pouco está pecando. Vai vir alguma coisa ruim chegar até si. Alguma consequência dos seus atos. Então, ande no caminho do temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 15. Como leão bramidor e urso faminto. Leão aqui é faminto também. Urso faminto. Assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Quantos governantes aí se aproveitam e tiram tudo que podem do povo? Aqui está falando mais uma vez de governante. O capítulo de número 28 trata muito sobre governantes. Às vezes nós vemos tantas injustiças e nós pensamos assim, será que Deus não está vendo? Ele está vendo. Mas por que ele não faz nada? Vai ter o tempo. Mas pastor, entenda uma coisa. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos uma eternidade para viver com Deus. Esse tempo aqui é um tempo muito curto. Isso não quer dizer que você vai se acomodar, que você vai tá aí aceitando isso como normal. Não é isso que está sendo dito. Mas entenda que Deus tem seu tempo para poder prestar conta com cada ser humano. Fique em paz. Ninguém foge da justiça de Deus. Versículo 16. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões. Quando o príncipe não tem sabedoria, o governante não tem sabedoria, as opressões, as maldades estão aí e ele não toma nenhuma providência. Mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Ou seja, aqui ainda vai além. Porque além dele não estar nem aí para o que é correto, ele é aquela pessoa que aceita suborno para beneficiar os que estão errados. E é o que acontece. Aí o juízo fica torcido. O que é um juízo torcido? O que é um juízo torcido? É quando alguém aceita suborno e dá como causa-ganha para a pessoa que está errada. Para a pessoa que está fazendo coisa errada. Tá entendendo? Mas ele foi subornado, então ele torce o juízo. Ele torce o direito. Ou seja, muda. O que estava errado passa a estar certo e o que está certo passa a estar errado. E nesse caso assim, quem é que vai defender? Quem vai defender as pessoas? Se o juízo está trocado. Se você tem recurso, você consegue vencer. Se você não tem o que dar, você vai perder. Certo? Então esse versículo ensina sobre isso. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Ou seja, nós temos que, a liderança, o governante tem que aborrecer a avareza, não se deixar ser subornado. Vamos ver isso aqui na NAA? O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. Vamos aqui mais? Ou ficará mais tempo no governo, né? O governante que não tem entendimento oprime o povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. Ou seja, tem uma carreira longa também. Por quê? Porque as pessoas se agradam. As pessoas se agradam porque estão fazendo uma coisa correta. Então, esse provérbio trata muito de governantes. Versículo 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Aqui está falando do assassino. Uma pessoa que assassina, ela vive fugitiva.
E o final dela, se ela não se arrepender, ninguém, por isso que tá aqui, ó, ninguém o detenha. Ou seja, ninguém tem como mudar a vida de uma pessoa que vive, que é um assassino. Ser humano nenhum tem poder de mudar um assassino, só Deus. Só Deus pode mudar a vida dele. Por quê? Porque ele anda num caminho onde ele não valorizou a vida. E às vezes começa com um, depois com outro, e com outro, e com outro, mas o nosso Deus perdoa. O mundo não pode recuperar uma pessoa que assassinou alguém, mas o Senhor recupera. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Moisés. Moisés assassinou um egípcio. Deus não chamou ele para uma grande obra? Então Moisés se arrepende e Deus tem uma obra na vida de Moisés. Então Deus pode fazer? Pode. Paulo consentia na morte dos cristãos. Estava presente quando Estevão estava sendo morto. O texto não diz que ele participou jogando pedra, mas ele estava presente. Ele ainda era um jovem nessa época, mas ele estava presente. Então você vê que Deus chama, Deus transforma. Agora, o ser humano não tem como transformar alguém que anda por esse caminho. Então o homem carregado de sangue aqui é o assassino. Tanto é que vamos botar na NA. O assassino, tá vendo? Tá aqui, ó. Na Almeida Revista Corrigida não tá escrito. Mas se você compara a versão, você já entende. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova. Que ninguém o detenha. Por quê? Porque o final dele acaba sendo a morte. Tá? NVT. A consciência atormentada do assassino levará à sepultura. Ninguém tente detê-lo. Porque não tem. Porque se a pessoa tentar entrar no caminho, de repente pode ser mais uma vítima. Mas Deus tem poder de libertar e transformar. Versículo de número 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Aqui é uma comparação entre o que anda na justiça e o que anda na perversidade. O que anda na justiça prospera e o que anda na perversidade certamente terá logo problemas. Agora, entenda uma coisa, isso não quer dizer que uma pessoa que serve a Deus não possa passar por problemas. Mas os problemas que ele vai passar não é por causa de juízo. São problemas porque está servindo a Deus. Aí vem a oposição, né, do mundo, a resistência do adversário. Só que aquele que anda em caminhos perversos vai achar aquilo que ele está caminhando. Ele vai colher o que ele plantou. Nosso Deus é justo. Então não ande no caminho perverso. Versículo 19. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. Mais uma vez falando do preguiçoso. Então, aquele que trabalha vai ter pão, vai ter recurso. O que não trabalha vai padecer necessidade. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara para você. O meio que Deus estipulou para podermos ter recurso é o trabalho. Então tem gente que fala, se eu descobrisse quem inventou o trabalho, ele ia ver só comigo. Foi Deus, tu vai fazer o que com ele? Diga para alguém. Alguém às vezes fala isso. Se eu descobrisse quem inventou o trabalho, tem gente que diz até que ia dar uma coça. Vai bater em Deus? Não tem como, né? Às vezes ele até sabe que foi Deus quem inventou, mas ele fala dessa forma como uma ironia. Mas a verdade é o seguinte, o que trabalhar vai ter fartura de pão, vai ter sua necessidade suprida. Somente se ele confia em Deus, se ele obedece a Deus. Tem gente que trabalha, não serve ao Senhor, acaba no final do mês gastou tudo, com bebida, com outras coisas, com farra, com um monte de coisa e vive uma vida totalmente descontrolada. Não é só trabalhar, mas é uma vida de temor a Deus, que se não temer a Deus, pode ser que gaste com coisas que não deve. Tem pessoas que não servem a Deus, que não desperdiçam dinheiro com esse tipo de coisa. É verdade? É verdade, é claro que é verdade. Mas devemos temer a Deus para não entrar por caminhos que não devemos, que não é lícito nesse caso. E aqui fica bem claro. O que não trabalha vai padecer pobreza. Não trabalha. E aí? Vai ter como comer? Não quer trabalhar? Versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. E esse versículo aqui está ligado ao de cima. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Preste bem atenção. O que trabalha vai ter, no versículo 19, Provérbios 28, 19, o que trabalha vai se fartar de pão. Ele tem o que comer. Mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. Ou seja, ele não vai ter
a sua necessidade suprida. Aí ele continua. O homem fiel abundará em bênção, fidelidade. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Vamos mudar para NAA. O homem fiel será cumulado de bênção. Mas quem tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. Vamos botar na NVI. Mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. King James. Mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. NVT. Mas o que deseja enriquecer-se depressa se meterá em apuros. Olha, guarda essa versão, que essa versão vai casar certinho com o que eu vou falar. NTLH. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Vamos ficar com a NVT? A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Como é que uma pessoa pode ter o recurso? Trabalhando. O que está acontecendo nos dias de hoje? A facilidade que tem. Muitas vezes até em aplicativos de celular. Guarde o que eu vou falar, porque isso aqui é muito sério. Eu vou aumentar até a tela. O meio que Deus deu para podermos ter recursos financeiros é o trabalho. Está lá em Gênesis capítulo de número 3. Porém, houve uma distorção disso por causa do pecado. E aí o que acontece? As pessoas querem enriquecer. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na sua segunda carta a Timóteo, ele avisa sobre as consequências das pessoas que querem viver, buscar riqueza, se metem também em vários apuros. E aqui esse texto de Provérbios 28, 20, então nós temos uma correspondência no Novo Testamento também. Uma correspondência no Novo Testamento. Na verdade, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, olha o que Paulo diz. Primeira carta a Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas, quer dizer, desejos loucos e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. O que as pessoas estão fazendo nos dias de hoje? Tá tendo aí aplicativos no celular onde você pode jogar e tá tendo um monte de gente viciada, estão ficando viciado. A pessoa começa apostando às vezes R$1, ganha 10, bota 10, ganha 20, ganha 50, daqui a pouco ganha 100, e aí ele acha que vai ficar ganhando o tempo todo. Chega no momento que eles vão lá e a pessoa já tá viciada. Eles já sabem que a pessoa tá viciada, que ela fica viciada rápido. Porque as pessoas que vão aceitar esse tipo de coisa são pessoas que têm fraqueza para isso. Uma pessoa que não tem fraqueza para isso, uma pessoa que não tem cobiça, uma pessoa que não quer enriquecer depressa, uma pessoa que não acha que conseguir recurso é por meio de jogo, ele não vai entrar nisso. Mas existem pessoas que têm essa fraqueza. E aí o que acontece? Uma vez que ela começa a jogar, ela fica presa. Aí ela acha que vai poder ganhar, mas ela já tá viciada. E aí ela continua jogando. E aí, às vezes, vai perdendo, aí perde 100, 200, 500, 1.000, 1.500, 5.000, 10.000. Daqui a pouco perde casa, perde carro, perde tudo. Tem gente aí vendendo um monte de coisa para poder pagar. E tem crente enfiado nisso também, às vezes. Então sai disso. Isso é destrutivo. Provérbios, capítulo de número 28, versículo 20. Vou botar o texto na tela mais uma vez para você ver. Versículo 20, a pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Pessoas que querem ter dinheiro por meio de jogatina vão se meter em apuros, vão perder às vezes a casa, vão perder carro, vão perder coisas de dentro de casa, vão vender televisão, geladeira, vai sair vendendo tudo. Por quê? Porque se tornou um viciado ou uma viciada. Assim como alguém que é viciado em outras coisas vende tudo para poder comprar aquilo para usar, assim pessoas também vendem tudo para poder jogar. Então não caia nessa armadilha. Meio de ajuntar recursos materiais é trabalho. Vai trabalhar. Vamos trabalhar. Mas não se meta nisso. Corra disso, de aposta, de jogos de azar, de jogatina, de jogos... Mas, pastor, é uma coisa legal, não é contra a lei, mas vai acabar com a tua família. Acorda.
vai destruir tua casa, tu vai perder mulher, tu vai perder filhos, tu vai perder marido, tu vai perder filhos, tu vai perder bens, tu vai perder a paz que você tem. Pra que você vai procurar isso? Isso vai tirar a tua paz, isso vai acabar com a tua vida. Biblicamente eu tô mostrando aqui que o meio de ganhar o pão de cada dia é o trabalho. Pastor, eu não acredito. Então eu vou fazer uma coisa que eu não tenho feito aqui nessa leitura bíblica comentada de Provérbios. Mas eu vou fazer. Já que você não acredita, vamos colocar alguns textos na tela. Vou botar na tela. Eu tô lendo para você o texto na tela. A pessoa, Provérbios 28, 20. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Agora vamos colocar aqui em Gênesis, capítulo de número 3. Dificilmente eu fiz isso aqui, mas eu vou fazer para mostrar que o meio no qual Deus ordenou para ganharmos o pão de cada dia é através do trabalho. Gênesis capítulo de número 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, com trabalho. Isso aqui é trabalho, suor do rosto é trabalho. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, e porquanto és pó, e do pó, e em pó te tornará. Ou seja, o meio de ganhar o pão de cada dia é trabalho. Suor do rosto é trabalho. Vamos botar na NAA. No suor do teu rosto. Vamos botar na NVI. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão. Vamos colocar na NVT. Com o suor do teu rosto obterá alimento. Melhorou mais. NTLH. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Certo? Ou seja, tem que produzir através do trabalho. Aí a pessoa quer ganhar através de jogo. Aí vai perdendo, 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 até ficar sem nada. Gasta o que não tem, começa a contrair dívidas, larga isso, sai disso, abandona isso, porque isso vai destruir a sua vida, vai te trazer problema. Você pode ficar com problema de ansiedade, você pode ficar com depressão, isso pode também acometer sua família, porque vão ficar preocupados. Então, cuidado com isso. Pastor, mas eu ainda não estou acreditando. 1 Timóteo, que a leitura bíblica comentada eu só explico o texto e não vou para lugar nenhum, mas hoje eu tenho que fazer isso. Eu tô vendo um monte de gente se metendo nessas coisas. Versículo 6, capítulo 6, versículo 18 em diante. Olha o que Paulo diz. Na verdade, vamos para o 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza. E tem gente pobre querendo colocar sua incerteza na riqueza, para buscar riqueza. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Por que você vai buscar ficar rico com jogatina, se você pode confiar em Deus com o trabalho e Deus te prosperar? Porque Deus vai te prosperar se você fizer do jeito certo. Não pensa, não, eu vou orar a Deus que Deus vai fazer eu ganhar. Eu vou ganhar em tal jogo, eu vou ganhar nisso, eu vou ganhar... Não vai ganhar nada, Deus não vai te ajudar para isso. Sabe por quê? Porque isso vai contra a lei dele. Ele já falou lá em Gênesis capítulo de número 3. No suor do teu rosto comerá. Ele não vai te ajudar, não. Não é Deus que está te ajudando nisso, não. Mas você está sendo ido pelo caminho da destruição. Mas vamos continuar, versículo 18. Que façam o bem, ou seja, quem tem riqueza, ajude quem não tem. Enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, estejam prontos para ajudar as pessoas que não têm. Agora olha o versículo de número 19. 1 Timóteo 6,19. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Falando para os ricos. Vamos continuar. Então nós falamos para os ricos. Agora vamos voltar um pouquinho acima nessa mesma carta. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 7. Porque nada trouxemos para esse mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Paulo falando, 1 Timóteo 6, 7, 8. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Quantas pessoas têm aí o seu salário, irmão? Pastor, mas o salário está um pouco apertado. Vamos trabalhar mais. Vamos nos qualificar. Agora você vai começar a jogar. Esse não é o meio que Deus instituiu. Esse não é o meio que Deus deu. Aí olha o versículo 9, que é o versículo chave aqui, 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos
cai em tentação. Quer dizer, não está contente com o sustento, com o que tem, aí quer mais. Só que o mais, em vez de você trabalhar para se posicionar ou se qualificar, trabalhar para fazer um curso, para melhorar, para poder ter uma posição melhor no mercado de trabalho, o que, que ele quer fazer? Ele quer jogar, ele quer apostar, ele acha que vai ficar rico assim. Aí olha o que, que acontece, ó, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Antes que a ruína chegue na tua casa total. Se você é alguém que está tendente a fazer isso, largue isso agora. Se tem alguém que você conhece que está caminhando para esse caminho, coloca essa parte desse vídeo para ele assistir. Porque tem gente sendo destruída. Tá perdendo a paz. Começa perdendo 100, daqui a pouco é 200, daqui a pouco é 500, daqui a pouco é 1000, daqui a pouco é a casa, daqui a pouco é o carro quem tem, daqui a pouco são os móveis da casa, daqui a pouco perde até a vida, porque vai ficar devendo a quem não deve e se não pagar vai perder a vida. É esse o final que você quer para sua vida? É realmente isso que você quer para sua vida? Então, largue a jogatina. Deixe de lado a jogatina, o enriquecimento ilícito, pois isso vai destruir a sua vida e vai destruir a sua própria família. Aí a família tá lá padecendo porque um homem ou uma mulher cismou, ou o casal cismou, aí os filhos também estão passando uma maior situação difícil, porque um pai, uma mãe, ou até mesmo um marido ou uma esposa cismaram de entrar numa vida dessa. Às vezes o filho também cismou de entrar numa vida dessa. Saia disso enquanto há tempo. Salve-se enquanto há tempo. Porque esse versículo aqui, eu boto ele na NVT para você ver, que é outra versão. Pois o amor ao dinheiro, versículo 9. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilha, e em muitos desejos tolos e nocivos, que levam à ruína e à destruição. Antes que a destruição bata na tua porta, abandone isso, largue isso. Largue jogo pra lá. Isso vai destruir a sua casa. Isso vai destruir a sua família. Você vai ficar doente. Tem gente até que tá pensando em tirar a vida, porque se meteu no que não era pra se meter. Então, quer conquistar? Vá trabalhar. Pastor, eu não tenho o suficiente. Então, vá fazer um curso. Peça a Deus, peça ajuda. Se volte pra Deus. Se alguém que tá me assistindo nesse momento não serve a Deus, então aceita Jesus primeiro. Para você seguir as leis de Deus, porque se você seguir as leis de Deus, você vai seguir o caminho correto. Agora, você está inventando atalho, atalho vai levar para destruição, atalho vai levar você para desgraça. Você quer ir para desgraça? Quer ir para desgraça? Então abandone esse vício. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abandone esse vício. Que a pessoa chega e fala, é só um joguinho que está tirando todo o seu recurso. É só um passatempo que começou com um passatempo e agora você tá viciado porque você tem essa fraqueza, porque quem entra nisso é porque tem a fraqueza. E aí agora como é que sai? Então em nome de Jesus, abandona isso, porque ó, Provérbios, voltei novamente para Provérbios 28:20 diz, mas o que deseja, ó, tô sublinhando, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Quer enriquecer? Quer ter recurso? Vai trabalhar, investe, reinveste, empreende, né? Seja um empreendedor, aí sim. Mas se não for desse jeito, se for através de jogatina, você vai encontrar destruição para você e para sua família. Vamos ver o que aprendemos? Provérbios 28:11-20 destaca a importância da humildade, retidão e discernimento. O sábio mesmo na pobreza examina-se com honestidade, enquanto o ímpio mesmo em sua aparente grandeza esconde-se em tempos de adversidade. A confissão e a misericórdia estão entrelaçadas, contrastando com a teimosia que leva à ruína. A prudência e a justiça são elogiadas, enquanto a avareza, amor ao dinheiro, e a pressa a enriquecer conduzem à desgraça. Cuidado. Vamos lá? Última parte, a sabedoria e a obstinada insensatez. Além de ser insensato, ainda é obstinado. Ou seja, não muda. Versículo 21-28. Texto na tela. O que é insensatez? É viver a vida segundo o que a pessoa quer. O que é sabedoria? Viver a vida segundo a ótica de Deus. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará.
Vamos botar aqui na NA. Parcialidade, ó, você agora entendeu, ó. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. Então nós não podemos ser parcial. Nós temos que ser imparcial. O que é, o que não é, não é. Agora ele está dizendo que uma pessoa é capaz de transgredir até por causa de um pedaço de pão, ou seja, que está falando de suborno também. NVI, agir com parcialidade não é bom, pois até um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Versículo NVT. Nunca é bom agir com parcialidade, mas há quem faça o mal até por um pedaço de pão. Então nós não podemos ser parcial, mas tem aqueles que por um pequeno suborno, ele já está pronto a fazer algo errado. Então cuidado, tá? Versículo de número 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas. Ó, olha aí. Mais uma vez. Mais um alerta. Mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. A destruição aí do versículo que nós lemos, 20. Olha a destruição aí do versículo 20. O que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aí olha aqui embaixo. Olha o 22 diz. Aquele que tem o olho mau corre atrás da riqueza, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. NAA. O ganancioso corre atrás da riqueza, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Por quê? Porque pensando em ganhar muito, ele perde tudo. Querendo ganhar muito e de forma errada, ele perde tudo. Versículo 23. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. NAA. Quem rouba seu pai e sua mãe diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. NVT. Quem rouba seu pai e sua mãe diz, que mal há nisso? Não é melhor do que um assassino. Roubar o pai e a mãe. Às vezes a gente se depara com umas questões e o pior de tudo é que às vezes tem gente que é até crente. Vai receber o dinheiro da mãe, do benefício da mãe, do benefício do pai que já não pode mais ir lá, tira dinheiro. Chega lá com um valor menor do que o pai e a mãe recebem. Isso é roubo. É roubo. Deus está vendo. Eu conheci uma pessoa que fazia isso. Que coisa terrível, né? Pensa que fica impune? Não fica, não. O que a gente planta, a gente colhe. Mais cedo ou mais tarde. Pastor, isso é uma palavra de maldição? Não, é a palavra da Bíblia. Quem rouba, tá aqui, ó. Quem rouba seu pai e sua mãe diz que mal é nisso, não é melhor do que um assassino. E um assassino, qual era a condenação dele? Por ser assassino no Antigo Testamento. Alguém que matava alguém, não matarás. Se matasse, o que acontecia com ele? No Antigo Testamento, era morto. Então um filho que roubava pai e mãe era como se fosse um assassino. Digno de quê? De morte. Por quê? Porque ele não pode fazer isso. De maneira nenhuma, ele tem que honrar pai e mãe, não roubar pai e mãe. Ninguém tem direito de roubar pai e mãe. Pessoa que rouba pai e mãe, tira do pai e da mãe, sem que eles saibam, com certeza a vida dele não prospera. Ah, não, a vida dele tá andando nada. Tá andando nada, ele tá dando volta, círculo, tá andando em círculo. Tá até meio perturbado já. Pô, presta atenção nessas pessoas. Se elas não são pessoas assim meio perturbadas, você olha, parece que ela tá acelerada a 1000. Pode olhar. Por quê? Porque anda fazendo o que não deveria. Agora, eu não tô falando que toda pessoa acelerada é porque roubou pai e mãe, tá? Não, é claro que não é isso que tá sendo dito. Mas roubar pai e mãe, pode saber, isso não vai ficar assim, não. Porque Deus não deixa. Versículo 25. Mais uma vez aí, ó. A ganância provoca brigas. Vamos botar aqui na Almeida Revista Corrigida. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Agora vamos botar aqui na NA. O cobiçoso provoca discórdia por causa das suas cobiças, que é coisas que não deveria. Mas o que confia no Senhor prosperará. O que é melhor? Confiar em Deus ou ser cobiçoso? Confie em Deus. Deus vai abençoar. José, quando foi vendido para o Egito, ele não tinha nada. Sabe quem ele era? Escravo. Quando ele bate na casa de Potifar, por ele confiar no Senhor, por ele obedecer a Deus, ele recebe uma posição de destaque na casa de Potifar. Deus prospera a vida de José. Ele é levado para o cárcere sem ter feito nada de errado. Muito pelo contrário, ele evitou fazer algo de errado, mas ele é condenado injustamente. Está lá no cárcere lá. O
que acontece? Ele continua fiel ao Senhor. Ele trabalha lá ele se comporta de forma honesta. O que acontece? O carcereiro coloca ele como responsável. Mais uma vez, José recebe uma posição de honra. Por quê? Porque José confiava em Deus. Agora a pessoa vai andar em cobiça, vai cobiçar as coisas das pessoas, vai querer o que não é seu, ele só vai encontrar problema. E ele só vai causar discórdia, ele só vai causar briga. Vamos colocar aqui na NTLH? NVT? A ganância provoca brigas. Porque todo mundo quer, a pessoa gananciosa, ela quer a posição do outro. Então tem briga, fazendo de tudo para aquela pessoa perder aquele lugar. NTLH, o egoísta sempre causa problemas, mas quem confia no Senhor terá sucesso. Não consigo uma posição através de criar problemas para poder derrubar ninguém. Porque certamente você não permanecerá nessa posição. E se permanecer o Espírito Santo, você que é cristão, não vai estar operando através de você. Sinto muito, porque Deus não trabalha dessa maneira. Então siga o que a Bíblia ensina. Siga o que a Bíblia ensina. Porque quando nós desobedecemos, Deus não trabalha conosco naquilo que nós estamos fazendo. Ainda que nós achamos, mas está dando certo. Quem foi que disse que o que dá certo é certo? Preste atenção que nós não podemos medir o que é certo pelo que dá certo, e sim pelo que é certo. E o que é certo tem que passar no crivo da palavra. Versículo de número 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Porque o coração é enganoso. Eu penso que é. Eu pensei que era, mas não era. Mas o que anda sabiamente escapará. Então eu não confio no meu coração. Eu confio em quem? No Senhor. Eu preciso confiar em Deus. Não, mas eu tenho que confiar na minha intuição. Não, eu tenho que confiar no que eu sinto. Irmãos, queridos, quer ver uma coisa? Quantos de nós dobram o joelho para orar e fala assim, eu acho que Deus não recebeu minha oração. Por quê? Porque eu tô medindo o recebimento da minha oração pelo que eu sinto. Emoções. Eu tenho que medir pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus ouve. Se a Bíblia diz que Deus ouve, independente de eu ter sentido ou não ter sentido, a Bíblia diz que Deus ouve, ele ouviu. Acabou. É isso que eu preciso entender. Nem sempre quando você dobrar o joelho, você vai sentir a presença de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não ouviu a sua oração. Que a oração não passou do teto. Porque você não pode basear o recebimento da tua oração pelo que você sente, mas sim pelo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, se você se voltar para Deus, Deus está ouvindo. Um coração quebrantado, contrito, Deus está ouvindo. A resposta vai vir no tempo dele, mas Deus está ouvindo. Nosso maior problema é querer nos guiar pelo que sentimos. Mas o coração é enganoso. Enganoso. Deus pode tocar em nós para não fazermos determinada coisa? Pode, mas não podemos viver confiando no nosso coração. O que Deus tocar, o que nós achamos que é Deus tocando, tem que passar pelo crivo da Bíblia. Eu tô sentindo isso. Eu acho que é o Senhor. Você acha que é o Senhor? O que a Bíblia diz sobre o que você tá sentindo? Tem base? Então, amém. Não tem base? Então é o seu coração que tá te enganando. Agora, tem gente que não conhece o que a Bíblia diz, acha que é Deus e faz. E acaba tendo problemas. Versículo 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Deus não se agrada das pessoas que se escondem dos necessitados, podendo socorrê-los. E Deus sabe se você pode ou não pode socorrer. Então não feche as suas mãos para ajudar o necessitado. Porque se você fechar, Deus sabendo que você podia ajudar, você não tem a bênção de Deus. Tá claro aqui. Quer que eu mude de versão? Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Vou botar numa outra versão, NVI. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá maldições. Continua a mesma. E o que é maldição? Ausência de bênção, juízo de Deus. NVT. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Não terá a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus quer que nós venhamos nos compadecer dos necessitados. O que diz Deuteronômio 15:7? Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureça o teu coração, nem fechará a tua mão ao teu irmão que for pobre.
É bíblico. Ah, pastor, mas isso aí tá lá no Antigo Testamento. É, tá no Antigo Testamento, mas Deus se agrada da gente querer abençoar as pessoas. Nós temos aí 2 Coríntios 8:10, Novo Testamento. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Uma igreja pobre ajudou aqueles que não tinham também. Mesmo da pobreza ajudou. Deus se agrada, mesmo da falta de recurso. E por último, quando os perversos assumem o poder, repetindo o que nós já vimos, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Ou seja, quando eles saem do poder, quando eles não estão mais no poder, aí o povo não geme mais. O povo não sofre mais. O povo agora regozija. Por quê? Porque já não está vivendo mais no aperto. Certo? Vamos ver o que aprendemos? Provérbios 28, 21 a 28 diz: adverte sobre as consequências da falta de retidão e da confiança na própria sabedoria. A busca desenfreada por riqueza e arrogância e a avareza trazem miséria e contenda. Olha só. No entanto, a repreensão honesta é mais valiosa do que lisonja. A confiança no Senhor e a generosidade são louvadas, enquanto a desonestidade e a opressão trazem maldições. O capítulo conclui destacando que, embora os ímpios possam prosperar temporariamente, sua queda eventual traz crescimento para os justos. Porque aí está falando também de governantes. E a pessoa governando. A única forma de acabar essa questão é ou ela perde a posição ou ela vem a falecer, porque não tem outra maneira de mudar o cenário. Então, por isso que é dito ali que quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, aí pode falar de sair do poder ou até de vir a óbito. E aqui não está falando de ninguém ser assassinado, não é disso não. Mas ele pode vir a óbito, aí vem um novo tempo nesse caso. Tá? Nós não desejamos a morte de ninguém, mas está dizendo que se eles são destruídos, aí acaba que os justos prosperam. Por quê? Porque a justiça passa a predominar. Conclusão. Está na hora de aplicarmos. Você que está acompanhando sabe que aplicar é colocar em prática, é passar a fazer parte da sua vida, nesse caso. E então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas no capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo Entendendo Provérbios 29. E aí, eu tenho aí as recomendações, comentário de Provérbios de Hernando Dias Lopes, muito completo, tá bom? Muito completo mesmo. Livro, através da Bíblia, livro por livro. Esse aqui é um livro muito bom, pois ele faz uma introdução de cada livro da Bíblia, mostrando quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, as divisões do livro, do que trata. Muito bom para você estudar primeiro, para depois passar a fazer uma leitura bíblica, tá? Ele não vai fazer o comentário, mas ele vai te dar uma base para você saber o que você vai estar lendo e estudando. A Bíblia em letra extra gigante, a minha Bíblia tem, a letra dela é uma letra maior, eu sempre gosto de colocar aqui, aí ó, a letra maior nesse caso, tá? Já me perguntaram, por isso eu coloquei, tudo tá na descrição, os links. Bíblia NVT, mostrei várias vezes ela aí, tá? Bíblia NVT, aquela é de estudo, essa aqui é comum, também tudo tá na descrição. Antes de eu falar disso aqui, eu quero lembrar você que você, se quiser, pode semear no meu Ministério de Ensino. Você pode abrir aí o seu aplicativo do celular do seu banco, abrir e acessar a área de Pix e ler QR Code. Você quer agir com uma oferta generosa, amém? Glória a Deus, se Deus quiser usar a sua vida e você se deixar usar, amém? A gente está aí trabalhando no reino do Senhor. Também a chave Pix. Você é obrigado? Claro que não. Tudo aqui é gratuito. Mas se você quiser colaborar, tá? Vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês, é pessoa jurídica. Preste bem atenção. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá? Porque eu vou deixar o meu WhatsApp na próxima tela ali também. Então, de repente, fiquei com dúvida, pastor. Você entra em contato para você poder ver e a gente tirar a dúvida. Mas se Deus quiser e você quiser se deixar usar, amém. Se não puder, ore por mim, pela minha menina princesa, que é a minha esposa Ângela Manhãs Luna, que eu coloco aqui na tela aqui para você, tá? Se quiser, minha esposa Ângela Manhãs Luna, ore por mim, por ela, filhos, netos, família, vida ministerial, vida espiritual, vida financeira, nossa saúde física. Nós precisamos de oração, muita oração, porque estamos aqui trabalhando no reino do Senhor também. E por fim,
Lembrando a você do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o link está na descrição. Tenho certeza que se você fizer esse curso, o valor é um valor acessível. Se você fizer esse curso aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a compreender a escritura melhor. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque algumas pessoas já me falaram, algumas que eu digo, aqueles que vieram a se tornar alunos, já me falaram sobre isso. E por fim, você quer entrar em contato comigo, quer me convidar, ou convidar ela também, minha esposa, ela louva ao Senhor. Se quiser só convidar ela, não tem problema, tá? Para, no meu caso, pregações, escola bíblica dominical, pode ser CPAD, Central Gospel, Betel. É só você me fornecer o material. A CPAD não precisa, mas das outras editoras, tá? Que eu vou estudar e levo aí a lição, tá? Não tem nenhum problema. Escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, seminários, simpósios, conferências, congressos, aulas de teologia, treinamentos. É só entrar em contato. Não fique preocupado, pastor, deve ser muito difícil, deve ter aí tem que ter um grande... Não pense assim. Entre em contato e você vai ver que é possível. A gente está aí na igreja, na sua igreja, eu, ela, tá? Se for eu só para poder pregar ou levar uma palavra, enfim, ensino e palavra, pregação é a minha parte. Parte do louvor é ela, mas nós andamos sempre juntos para a glória de Deus. Quero agradecer a você que ficou até esse momento e nesse momento eu vou cumprir o que eu falei. Desse lado, eu vou deixar a playlist Provérbios. Desse lado, eu vou colocar Confessando e Abandonando o Pecado. Vale a pena assistir, tá bom? E eu devo separar esse vídeo da parte que eu falei sobre jogatina e você vai ter ele para você mandar para outras pessoas aí, com certeza. Em breve você vai ter acesso a ele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo Entendendo Provérbios 29.